Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos começar com uma provocação. E se eu dissesse que finanças não é sobre planilhas, mas sim sobre contar a história de uma empresa através dos números? Eu sei, muita gente ainda tem na cabeça aquela imagem de telas cinzas, calculadoras, mas a verdade é que a área financeira é, na verdade, o coração que bombeia energia para todas as outras áreas de uma companhia. O nosso objetivo hoje, então, é justamente mergulhar dentro desse motor. A gente vai entender juntos o ciclo completo de finanças, desde o nascimento de uma ideia até a maturidade de uma gigante. E para fazer isso de um jeito bem prático, vamos seguir a jornada do Café Inovador, uma cafeteria que começou pequenininha, mas que tem um sonho enorme, se tornar uma grande empresa de capital aberto na bolsa. Vamos nessa? Bom, a nossa jornada está dividida em 6 grandes etapas. A gente começa com a fundação, definindo o propósito. Depois, vamos dar uma olhada no placar para aprender a medir os resultados. Em seguida, a gente olha o roteiro, planejando o futuro. Lá na sala de máquinas, vamos gerenciar os recursos. Depois, a gente chega nas grandes ligas, com a abertura de capital. E por último, o mais importante de tudo, o fator humano, construindo os líderes do futuro. Todo grande negócio, assim como o nosso café inovador, não começa com um número. Começa com um propósito. Uma razão de existir que vai muito, mas muito além do lucro. E é exatamente aqui que a estratégia financeira moderna entra em campo. Antigamente, a imagem do profissional de finanças era do contador-chefe, sabe? Aquela pessoa focada só em registrar o que já passou. Mas olha, isso mudou da água para o vinho. Hoje, o líder financeiro CFO atua como um verdadeiro parceiro de negócios. Pensa nele como o copiloto do CEO. É ele que ajuda a traçar a rota do avião, a desviar das tempestades e garantir que a empresa chegue ao destino com segurança e, claro, o mais rápido possível. E qual é o destino principal desse voo? É a tal da criação de valor. Em finanças, existe uma regra de ouro para medir isso. O valor é criado quando o ROIC é maior que o ACC. Parece um monte de sigla, né? Mas vamos simplificar. Imagina que o Café Inovador resolva comprar uma máquina de expresso novinha. O ACC é o custo do dinheiro que a gente usou para comprar essa máquina, seja de um banco ou dos próprios sócios. Já o ROIC é o retorno que essa máquina vai gerar em lucros. Se o retorno for maior que o custo, bingo, a gente está criando valor. Simples assim. Mas óbvio, criar valor não depende só do financeiro. Para garantir que a empresa inteira rema na mesma direção, existe uma ferramenta fantástica chamada Balanced Scorecard, ou BSC. A missão do nosso café é proporcionar uma experiência sensorial única. E a visão é ser a maior rede premium em 10 anos. O BSC traduz isso em objetivos claros. Ele força a empresa a pensar em cascata. Para ter sucesso financeiro, como é que os clientes têm que nos enxergar? E para encantar esses clientes, em quais processos internos a gente precisa ser excelente? E para ter processos excelentes, como é que a nossa equipe tem que aprender e crescer? Viu só? Uma coisa conecta na outra. Certo, a estratégia está definida. Mas como é que a gente sabe se está ganhando o jogo? A gente precisa de um placar oficial. E o placar do mundo dos negócios se chama contabilidade. É ela que registra absolutamente tudo o que acontece, mostrando de forma clara onde estão os acertos e onde estão os erros. E a base de toda a contabilidade está nessa equação aqui. Ela é simples, mas é super poderosa. Ativos são todos os bens e direitos da empresa. No nosso Café Inovador, é o caixa, o estoque de grãos, as máquinas de expresso, e tudo isso precisa ser financiado de algum jeito. Seja através de passivos, que são as dívidas com terceiros, tipo fornecedores e bancos, ou através do patrimônio líquido, que é o dinheiro dos sócios. Essa equação precisa estar sempre equilibrada. É como uma balança. Agora, um ponto que costuma dar um nó na cabeça de muita gente. Então, atenção aqui. Digamos que o Café Inovador vendeu 100 cappuccinos no cartão de crédito hoje. Pelo regime de competência, a contabilidade já registra essa receita, já registra o lucro lá na DRE, a demonstração de resultados. Por quê? Porque a venda aconteceu. Mas e o dinheiro? Pelo regime de caixa, a grana só vai aparecer lá no extrato do banco, no fluxo de caixa daqui a 30 dias. É por isso que se diz que lucro é opinião, caixa é fato. Uma empresa pode ter um lucro lindo no papel e quebrar por não ter dinheiro para pagar as contas. Ok. Se a contabilidade é o espelho retrovisor, que mostra para a gente que já passou, a área de planejamento financeiro, ou FP&A, é o para-brisa. É aqui que a gente usa os dados para olhar para frente, para desenhar o futuro e planejar os próximos passos da jornada do Café Inovador. O trabalho de FP&A funciona num ciclo que nunca para. Tudo começa com um planejamento estratégico, aquela visão de longo prazo. Isso é quebrado num orçamento anual, que é o plano de voo detalhado para o ano.
Mas como o mundo é dinâmico, a gente faz projeções, os forecasts, todo mês ou trimestre para ajustar a rota. No final, a gente compara o que de fato aconteceu com o que foi planejado, na análise de variações para aprender e melhorar. E claro, tudo isso é comunicado de forma clara nos relatórios de resultados. Dentro de FP&A se usam vários indicadores, e um dos mais famosos é o tal do EBITDA. O nome é uma sigla em inglês, mas a ideia é bem simples. Ele mede a capacidade que a operação principal da empresa tem de gerar caixa. Para o nosso café inovador, o EBITDA mostra o quão lucrativo é o negócio de vender café, antes mesmo da gente considerar os efeitos de financiamentos, impostos ou do desgaste das máquinas. É um termômetro da saúde da operação. E o FP&A também ajuda a tomar decisões de investimento. Lembra daquela regra de ouro do WACC? Então, aqui a gente vê uma aplicação prática. Antes de comprar a máquina nova, a gente projeta todos os fluxos de caixa que ela vai gerar para calcular a taxa interna de retorno, a TIR. Se a TIR do projeto, vamos dizer 20%, for maior que o custo de capital, o WACC de 12%, a decisão é óbvia, projeto aprovado. A compra vai criar valor para o café inovador. Conforme o café inovador cresce e abre mais e mais lojas, a coisa fica mais complexa. Não dá mais para uma pessoa só cuidar de tudo. Chegou a hora de construir a sala de máquinas, com áreas especialistas que garantem que a operação continue rodando lisinha e segura. Duas áreas se tornam vitais nesse momento: tesouraria e compras. A tesouraria cuida do caixa. Como o café inovador importa grãos especiais, a tesouraria faz o hedge cambial. Pensa nisso como um seguro de câmbio, que trava o preço do dólar para proteger o custo dos grãos. Já a área de compras aplica o Strategic Sourcing. É a prática de usar o poder de compra da empresa para negociar em grande volume. Em vez de comprar caixas de leite, agora se negociam carretas inteiras, conseguindo preços muito melhores. Outro desafio do crescimento é a gestão dos impostos. Uma empresa pequena, como o Café Inovador era no começo, geralmente começa no lucro presumido, que é mais simples. O imposto é calculado sobre uma presunção de lucro, como o nome diz. Mas conforme a empresa cresce, com mais despesas de aluguel, marketing, pessoal, migrar para o lucro real passa a ser mais vantajoso. É mais complexo? É. Mas ele permite abater essas despesas e pagar imposto sobre o lucro que realmente aconteceu. E claro, todo mundo já está de olho na reforma tributária, que promete simplificar tudo com o IBS e o CBS. O Café Inovador virou um sucesso absoluto. Agora, para financiar uma expansão nacional, os sócios decidem dar o passo mais ousado de todos: jogar nas grandes ligas, abrindo o capital da empresa na Bolsa de Valores. E isso exige um nível de maturidade totalmente novo em governança e relações com investidores. O primeiro passo é uma mudança na estrutura. O Café Inovador, que era uma sociedade limitada, um LTDA, onde o capital é dividido em cotas, precisa se transformar em uma sociedade anônima, uma SA, onde o capital é dividido em ações. Uma SA tem regras de governança muito mais rígidas, com conselhos, auditorias, tudo para proteger os futuros milhares de acionistas que vão investir seu dinheiro na empresa. Esse processo de abrir o capital é o famoso IPO, ou oferta pública inicial. E olha, é uma maratona. Começa com meses de preparação, arrumando a casa, passando por auditorias super rigorosas. Depois vem o pedido de registro na CVM, que é o xerife do mercado de capitais. Em seguida, acontece um roadshow, que é basicamente apresentar a história e os números do Café Inovador para grandes investidores. Com base no interesse deles, se define o preço da ação e, finalmente, o grande dia, a listagem na bolsa, quando as ações começam a ser negociadas para todo mundo. Chegamos na sexta e última etapa da nossa jornada. A gente viu estratégia, processos, sistemas, mas nada, absolutamente nada disso funciona sem o componente mais importante de qualquer empresa de sucesso. No fim do dia, números não criam valor, pessoas criam. Para gerenciar um time de forma estratégica, uma ferramenta muito usada é a matriz 9box. Ela ajuda a mapear cada pessoa da equipe em duas dimensões, o desempenho atual dela e o potencial de crescimento. O grande objetivo aqui é identificar e investir pesado naquelas pessoas que estão ali no canto superior direito, as estrelas. São os profissionais de alto desempenho e alto potencial que a gente vai reter, desenvolver e promover para liderar as futuras expansões do Café Inovador. A carreira em finanças, aliás, é uma jornada de transformação. Um analista passa a maior parte do tempo na execução técnica, garantindo que os números estão certinhos. Quando essa pessoa vira gerente, o foco muda para a gestão de pessoas e de processos. O trabalho é garantir que a equipe entregue. Já no nível de diretor ou C-level, a execução técnica é mínima. O foco principal passa a ser estratégia e liderança da organização inteira. É uma mudança radical de mentalidade. Que jornada, hein?
Do pequeno balcão de café a uma empresa listada em bolsa. A gente viu que finanças é muito mais do que número. É estratégia, é controle, é planejamento, é proteção de risco e, acima de tudo, é sobre pessoas. O profissional de finanças moderno é esse copiloto essencial que traduz o sonho de um empreendedor em um plano viável e garante que o voo seja seguro e cada vez mais alto. Essa história do café inovador mostra como todas as peças do motor financeiro se encaixam para impulsionar o crescimento de uma empresa. O mais importante é entender que cada número conta um pedaço dessa história. Agora que a gente conhece o funcionamento desse motor, a pergunta que fica é: qual é a primeira história que os números ao nosso redor estão esperando para contar?